Sabe qual é a melhor maneira de entender uma ideia, às vezes bem complexa? É através de uma história real, daquelas bem poderosas. Hoje, a gente vai analisar o filme Soul Surfer. Mas olha, não apenas como uma história de superação. A gente vai ver como ele é uma verdadeira aula prática de como a nossa mente, o nosso foco, pode sim comandar a matéria. Então, bora mergulhar nessa história. Pensa só nisso. Essa foi a primeira pergunta que a surfista Bethany Hamilton fez logo depois de perder o braço num ataque de tubarão. Não foi por que eu, não foi o que foi que eu perdi. Foi uma pergunta focada lá na frente, na paixão dela. Essa única frase, gente, já mostra a mentalidade extraordinária que a gente vai explorar aqui. Esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai seguir a jornada da Bethany, passo a passo, conectando cada fase da história dela a um princípio mental super poderoso que ela usou, talvez até sem perceber, para transformar completamente a sua realidade. Primeiro de tudo, para a gente entender o tamanho do feito, precisamos entender quem era a Bethany antes do acidente. A identidade dela estava assim completamente fundida com o oceano. E isso aqui é crucial, tá? Para ela, surfar era tipo respirar. Essa paixão toda emitia o que a gente pode chamar de uma frequência vibracional dominante, ou seja, um sinal incrivelmente claro de intenção, de propósito. Esse é o ponto de partida para absolutamente tudo que acontece depois. E então, vem aquele momento que muda tudo, o ataque de tubarão. Só que em vez de a gente olhar para isso apenas como uma tragédia, vamos enxergar como um conceito-chave que a gente chama de contraste. O contraste é a hora da verdade. Ele te apresenta uma bifurcação no caminho. E a direção que a gente escolhe, mental e emocionalmente, é o que vai definir todo o resto. A crise não define a pessoa. A reação à crise, sim. Essa comparação aqui ilustra a diferença de foco com perfeição. Enquanto todo mundo ao redor só conseguia ver a perda, a tragédia, a mente da Bethany já estava lá na frente, na solução. Ela se recusou a dar energia para o que tinha perdido e, em vez disso, canalizou tudo porque ela queria recuperar. A decisão estava tomada, mas vamos combinar, o desafio físico era imenso. Ela precisava reaprender tudo com um braço só, e para isso, ela usou uma das ferramentas mentais mais poderosas que existem. Isso é um fato fascinante da neurociência. Para o nosso cérebro, uma experiência que a gente imagina com muita emoção, com muito detalhe, é quase tão real quanto uma experiência física. Isso cria novas conexões neurais e constrói a confiança que a gente precisa para que a realidade física consiga se alinhar. Foi exatamente assim que ela fez. Antes mesmo de conseguir se equilibrar na prancha de verdade, ela já se equilibrava na mente. Ela não estava só pensando em surfar, ela estava sentindo o surf. Ela estava criando o roteiro mental para o corpo dela simplesmente seguir. Mas nem tudo foi só luta e determinação. Houve um ponto de virada emocional, o momento em que a batalha deu lugar a algo mais profundo. Para entender isso, a gente precisa ir com ela até a Tailândia. Esse é um conceito um pouco mais avançado. Sabe quando a gente quer algo com tanto desespero que parece que a gente mais afasta do que aproxima? Soltar não é desistir, de jeito nenhum. É liberar a obsessão, a resistência e mudar o foco para um propósito maior. E foi nesse momento, ao ajudar outra pessoa, que ela parou de lutar contra a própria condição. O foco dela saiu do eu e foi para o nós. Essa mudança para a gratidão, para o serviço, elevou a energia dela. E, curiosamente, foi ao soltar a necessidade de vencer que ela se tornou vibracionalmente pronta para o sucesso. Então, com a mente clara, o coração grato e a visão focada, a gente chega ao clímax da história. A competição final que acaba se tornando a manifestação definitiva de todo o alinhamento interno dela. Sincronicidade pode até parecer sorte ou coincidência para quem vê de fora, mas na verdade é o resultado de um alinhamento profundo. É quando o mundo exterior parece que conspira para ajudar, trazendo a oportunidade perfeita na hora certa. Ela estava em tamanha sintonia com o oceano, com a sua paixão original, que ela ouviu o chamado de uma onda que ninguém mais viu. Ela e o mar estavam em ressonância. A vitória para ela não estava nos pontos dos juízes, mas em ter surfado aquela onda. A manifestação estava completa. Então, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa jornada incrível? Vamos juntar todas as peças agora. O ponto crucial é este. A recuperação dela não foi um milagre físico. Foi o resultado quase que inevitável de um estado mental inabalável. A realidade física dela simplesmente se alinhou com a realidade que já existia primeiro na mente dela. Essa tabela resume perfeitamente a nossa análise.
Cada grande evento do filme corresponde a um princípio de como a nossa realidade interna cria a nossa realidade externa. Do contraste à manifestação, a jornada dela é um verdadeiro mapa. No final das contas, a história da Bethany ensina que a perda pode ser um catalisador. Ela perdeu um braço, sim, mas ganhou uma voz que inspira milhões. Ela conseguiu transformar o seu ponto de atração da tragédia para o triunfo, provando que quando a gente surfa na frequência da fé, nenhuma onda é grande demais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Todos nós temos as nossas próprias ondas, os nossos desafios e oportunidades. A verdadeira questão é: para qual delas a nossa mente já está sintonizada?